Alexandre na área. Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi doado aqui pra mim. E dessa vez lá do canal do Clark. Já tem um tempão que eu não vejo um vídeo desse canal e é muito bom. E ele estará falando a respeito daquela série do Chespirito, resumão no caso, né? Segundo a thumbnail aqui, Chespirito, a polêmica da série Biografia de Chaves. A história em um vídeo, tá bom? Eu ainda não assisti essa série, eu não lembro agora onde tá. Eu não sei se é na Max, ou eu esqueci agora qual plataforma que lançou. Mas parece ser interessante, mas eu não sabia que tinha dado aí alguma polêmica. Eu sei que no caso teve muita coisa sus, tá ligado? Que aconteceu na época da produção aí de Chaves, tá ligado? Inclusive com o próprio Chespirito, mas eu vou ver agora aqui para entender melhor através aqui do resumão do Clark. Então deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho e bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema para ver como é que tá. Em 3, 2, 1, play. Todo mundo conhece o Chespirito, mesmo que você não saiba o nome dele de cabeça, é só ouvir um "foi sem Roberto querer Bolanho", querendo", que já bate aquela lembrança do Chaves na vila, do Chapolin com a marreta biônica, não tem erro. Aqui no Brasil o cara é um fenômeno. Chaves passou por décadas na TV aberta e até hoje tá no coração de muita gente, mas o que muita gente não sabe é que a vida do Chespirito, o Roberto Gomes Bolanhos, é cheia de histórias curiosas, criatividade e, claro, muita treta nos bastidores. E é disso que a nova série Sem Querer Querendo da Max trata. A trajetória desse gênio latino, desde os bastidores das criações até os momentos mais pesados da vida dele. A série já saiu completa e olha, tem muita coisa legal sim, principalmente pra quem é fã, mas também tem os momentos em que ela viaja bonito. Em vários pontos eles simplesmente inventam uma realidade que não existiu, como se estivessem tentando transformar o Chespirito num cara 100% certinho, quase um santo. Tipo assim, na série ele é super fiel, sempre o exemplo de moral e os conflitos mais pesados são bem amenizados. Só que quem conhece um pouco da história real sabe que a vida dele foi bem mais complexa do que isso. Então tem que assistir com aquele filtro ligado, sabe? É biografia, mas com uma boa parte de ficção no meio. Isso daí não é só do Chespirito não, tá ligado? Que esses outros aí que eu não preciso falar o nome de uma cedo, tá ligado? Que faz a mesma coisa, dá uma maquiada pra poder sair, né? De uma forma aí que não passe uma imagem ruim da pessoa em questão da biografia, tá ligado? Eu acho que se eu fizesse uma biografia minha hoje, eu acho que ia estar muito maquiado também, cara. Que eu sou um merda também, tá ligado? Mas enfim, bora dar uma olhada aqui. Ele já começa com um aviso mostrando exatamente isso que eu tô falando. O aviso diz: alguns personagens e situações são fictícios, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Se tu vê isso em uma série é porque vai ter mentira, pode anotar. E a primeira coisa inventada é que o nome da atriz que faz a Dona Florinda não é Florinda Mesa, e sim Margarita Ruiz. Enquanto o Kiko, o Carlos Villagrán, vai se chamar Marcos Barragán. E eu só digo uma coisa, os nomes dos dois foram mudados porque eles são basicamente os vilões dessa série. Finalmente nós conhecemos o Roberto Gomes Bolanhos dessa série, que é basicamente a cara do Chespirito da vida real. Não tem como. Quando eu vi, pensei até que era IA. Em uma conversa com seu irmão, antes de um desfile de exibição, ele diz que sabe que o que eles estão fazendo é bom, mas que ele preferia não estar lá, que ele queria escapar. Então começa um flashback e somos levados ao ano de 1935 na cidade do México, onde vemos o Bolanhos criança indo ver um circo com a sua mãe. E a primeira coisa que ele faz é equilibrar a vassoura na mão igual o Chaves faz na série, e ele ainda manda essa pedrada aqui. Foi sem querer querendo. Quê? Foi sem querer querendo. Querendo ou não, isso é uma biografia. E em toda biografia tem que ter uma cena do biografado mostrando que aquilo que ele criou, aquilo que o deixou famoso, meio que foi feito sem querer. Foi nesse momento em que o Chespirito participou do show no circo, que ele se apaixonou por fazer as pessoas rirem e se guiar sua vida para sempre. Em 1951, nós vemos que o Roberto Gomes trabalhava em uma fábrica e que passava bastante tempo tentando entreter os seus amigos. Ele até tenta imitar o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, só que não... Cara, assim, eu conheço Charlie Chaplin, no caso, não pessoalmente, vai cagar no mato, eu não sou velho assim, tá? Vê se vocês param com isso, caramba. Mas eu tô falando no sentido de ter visto alguma coisa a respeito, não lembro se eu cheguei a ver alguma série desse cara aí, eu não vi. Mas eu tô ligado. Agora, esse bigodinho do Charlie Chaplin, vou te falar um negócio, ele é muito esquisito, cara.
Porque ele lembra o outro bigodinho, mano. Então, pô, cara, fica muito estranho, bicho. Coloca o chapéu, então fica parecendo Ai, outra ai, pessoa ai. que eu prefiro não mencionar. Aquele cara Ei, sinistro lá. então, O Roberto né? tomou uma dura do chefe Pois é. porque ao invés de trabalhar, ele só quer ficar de brincadeira. Mas parece que ele não se importa porque logo depois sai correndo e pede a ajuda de um funcionário pra poder sair de lá e ficar na sacanagem. Ele então vai ver TV em uma loja, vê uma chamada em um jornal dizendo que precisa-se de aprendizes de produtor e de escritor e lendo isso, é claro, ele fica muito interessado. Dentro do bar tá rolando uma zoeira porque o Bolanos fazia de tudo para fazer as pessoas rirem, mas no meio dessa palhaçada toda nós conhecemos ela, a Graciela, que vai vir a se tornar a mulher do Chespirito um tempo depois. Voltando pra casa, o Roberto fica treinando o número pra fazer Então, os seus né? amigos rirem, mas a mãe dele vê isso e fica extremamente irritada porque ela não quer saber de filho artista. Ainda por cima diz pra ele que não se come ilusão e que o negócio mesmo é trabalhar pra ter uma vida decente. Em 1978, Engraçado, né? Parece que isso daí é uma parada que é de todas as épocas. Quando alguém faz alguma coisa que é, de certa forma, diferente para os padrões normal da sociedade, esse é visto como vagabundo, tá ligado? Cara, se esse cara ele tivesse desistido, a gente não teria tido uma das incríveis e melhores séries que eu já vi na minha vida, tá ligado? Eu tô falando de Chaves, Chapolin, querendo ou não, mano, fez parte da minha vida, tá ligado? E o brabo é que esse tipo de pensamento é um pensamento que corre, acredito eu, até hoje. Eu conheci pessoas, não vou falar nomes, obviamente, tá ligado? Que também tiveram problema até com os pais, ou mãe, ou familiar, ou até amigos mesmo, pessoas do círculo, que meio que desencorajam a pessoa a fazer algo diferente. O diferente no caso de hoje, né, que se você, tipo, quando eu vou falar pra alguém sobre o meu trabalho, ou a pessoa me pergunta sobre o que eu trabalho, e eu falo, poxa, hoje eu tenho um trabalho aqui na internet, tenho um canal no YouTube, faço live na Twitch e tal, eu logo sou visto como um vagabundo, porque eu não trabalho igual a ele. Pra ele ou pra ela, mãe, pai, idoso principalmente, ou pessoas que estão, muitas das vezes como CLT, acha que pessoas que não estão igual a elas são vagabundos, só porque eu não trabalho igual a elas, mas eu tô ganhando dinheiro e às vezes até mais, tá ligado? Então assim, é uma parada muito chata, né, pelo visto desde a época dele, mas assim, né, é uma parada de fato mirabolante no caso dele, sim, porque quantas pessoas que de fato entram nessa vida de artista ou querer ser artista ou algo do tipo e dá certo, é realmente uma parcela muitas das vezes pequena, então ele meio que arriscou, por assim dizer, uma coisa que ele não tinha certeza. Eu até entendo a preocupação dos pais, nesse caso, da mãe dele nessa questão, entendeu? Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse insistido, mano, ele não teria feito o sucesso que ele fez. Talvez ele teria sido um CLT, um trabalhador normal. Como ele já trabalhava, tá aparecendo aqui agora, tá ligado? Ele já trabalhava, mas seria isso, tá ligado? E às vezes não teria tido uma vida incrível no sentido financeiro, pelo menos. Não tô dizendo que a vida incrível, a vida dele foi incrível pelas coisas que ele fez de errado, não. Até porque nunca todo mundo faz algo de errado na vida. É claro que em pequenas e grandes proporções, né? Tanto certo quanto errado, tá ligado? Eu sei que ele tem muita treta, muita questão errada aqui, eu tô ligado em algumas coisas que ele já fez e tal, mas eu não vou invalidar a série que ele criou por causa disso, nesse caso aí, tá ligado? Então assim, é uma parada muito chata quando você ouve pessoas do teu círculo, muitas das vezes até familiar, te desencorajar a fazer aquilo, tá ligado? Que você acredita que vai dar certo. Às vezes pode não dar? Pode não dar. De fato, pode acontecer de você só querer aquilo pra caraca e não dar certo. E você realmente ter que pensar em uma outra estratégia, tá ligado? Mas pelo menos você chegou a tentar. Pessoas que às vezes te criticam, muitas das vezes nem tentaram, ou não entendem o que você tá fazendo e já criticam. Isso é chato pra caramba, na moral. nós vimos o elenco do Chaves reunido para falar com o senhor Figueiras. Ele teve uma grande ideia, ele quer mandar o elenco do Chaves para fora da vila porque eles vão gravar um episódio em Acapulco no Hotel do Miguel. E como é que o Chaves vai chegar sem dinheiro em Acapulco? E quem disse que isso é problema meu? O Figueiras conversa com o Chespirito e diz que ele Cara, tem que dar um jeito de fazer isso acontecer. Mano, realmente, como o Clark falou, esse ator aqui, ele tem a cara do Chespirito, mano. Ele lembra muito o Roberto Gomes Bolanho, na moral. Caraca, será que ele não é parente, distante não, mano? Porque eu vou te falar um negócio, hein? O maluco lembra muito, mano.
Ele vai ter que descobrir um jeito Caraca, de tirar o bicho. Chaves da vila e levar todo mundo com ele, porque Até o o intuito do cabelo. episódio de Acapulco também era fazer a publicidade do hotel. Voltando a falar da vida antes do Roberto se tornar o roteirista e ator famoso, nós vemos a família do Roberto adquirindo a sua primeira TV. Na verdade, tentando, porque a mãe dele não tá nem um pouco a fim de comprar uma TV pra casa. Então ela rasga o boleto e manda a TV embora. O Roberto vai pro salão Primavera pra curtir a noite e no meio disso ele encontra novamente a Graciela. Ele a chama pra dançar, ela inicialmente diz que não, mas quando toca a música, o Roberto faz uma dança de galinha prenha e contra todas as expectativas, isso realmente impressiona a Graciela. Os dois ficam dançando na tranquilidade Então, e né? aparece um cara pra perturbar e o Roberto resolve ir Tome! dando um soco no meio da cara dele. A atitude faz ele ganhar a atenção da garota e quando eles estão conversando, ele diz que estão procurando por produtores e escritores e tudo que ele mais quer é se demitir. Ela diz pra ele fazer isso, mas ele diz que a mãe dele ia ter um surto, então ela manda essa aqui. Ao sapateiro, seus sapatos. Isso faz ele ficar pensativo e decidir que realmente vai fazer o teste para produtor ou escritor. Então pede demissão pro seu chefe e diz que vai atrás de um sonho. O seu chefe até reluta, mas no fim diz pro Roberto fazer essa decisão valer a pena. Roberto então se arruma e vai perseguir o seu sonho. Ele chega e vê uma fila É aquela parada que eu acabei de falar. Ele se arriscou no duvidoso. De certa forma, o que ele fez ali era bem duvidoso no quesito de que ele não sabia o que poderia rolar. Podia realmente dar certo, como deu, mas também podia dar uma merda e ele ficar desempregado. E assim, eu sei que nessa época, acredito eu, que não era a dificuldade, pelo menos eu não sei como é que era lá em México, né? Eu sei que aqui no Brasil tinha um lance desse que você não ficava desempregado por muito tempo, há um tempo atrás. Você batia na porta, tá precisando de alguma... Sim, aí, ok. Não sei se era a mesma coisa no México, mas mesmo assim, tá ligado? Ele se arriscou e deu bom, tá ligado? Muitas das vezes na vida você tem que se arriscar mesmo a fazer coisas que naquilo que você acredita, né? De fato, pra pelo menos ver se realmente aquilo que você sonha vai dar certo, no mínimo, tá ligado? E se der, meu irmão, você ganhou pra caraca. Agora, se não, você vai poder falar que tentou pelo menos, tá ligado? Não vai poder... não vai ficar frustrado nesse sentido de que não tentou, pelo menos, tá ligado? para produtores, mas decidem estar na fila dos escritores porque tem menos gente. Eu não julgo, faria o mesmo. Quando o cara vai analisar o currículo dele, ele vê que o Roberto é formado em engenharia e fica curioso do porquê ele tá procurando uma vaga de escritor. O Roberto diz que gosta de números, mas que gosta mais das palavras. O entrevistador então pergunta como anda a datilografia do Roberto e ele se faz de desentendido, porque é o seguinte, antigamente, antes da era dos computadores, as pessoas usavam máquinas de escrever. Sim, então, sim. existia um curso Já tive chamado uma dessas. curso de datilografia que as pessoas faziam só pra aprender a digitar melhor. E claro, Gente, eu já tive um negócio desse. Caraca, eu sou muito velho mesmo, meu Deus. Meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu já tive um negócio desse e agora eu tô me sentindo velho. E outra, mano, quando eu fui levar o meu filho num consultório médico que tem aqui em Araras, eu fiquei bolado, fiquei bobo quando eu vi que a recepcionista no consultório lá dos médicos que atendem meu filho, ao invés de ter um computador, tinha essa máquina de datilografia. Eu falei, mano, não é possível. E detalhe, o coroa, é um coroa mesmo, o cara devia ter quase seus 70 e poucos anos, 75 talvez, não sei, era bem velhinho mesmo, tá ligado? E não tirou a cabeça dessa época aí, tá ligado? Ah não, minha recepcionista vai ter que trabalhar com datilografia. Cara, eu fiquei pasmo quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, em pleno 2025 o maluco botou uma recepcionista pra trabalhar com datilografia, mané. Pelo amor, cara. Realmente o Roberto não fez esse curso. Como o Roberto não sabe usar a máquina, ele vai no improviso e toma uma decisão muito idiota. Escreve usando um lápis ao invés da máquina de escrever. Um dos caras ri, mas por hora, eles pegam o texto do Roberto e dizem que vão avisar quem vai ter o emprego e quem vai ficar desempregado na semana que vem. Depois nós vemos o Roberto metendo um gol em um jogo de futebol e na comemoração ele vai falar pra Graciela que se demitiu e que foi atrás da oportunidade de emprego. Ele
Ele então é chamado no escritório da agência e o entrevistador pergunta por que diabos ele escreveu tudo à mão e não usou a máquina de escrever. O Roberto revela que, na verdade, nunca usou uma máquina de escrever na vida, mas por sorte, o Bolanhos é um gênio. Ele passa na entrevista porque o texto dele é muito bom, só precisa mesmo aprender a datilografar agora. O Roberto volta para casa para contar a novidade à família, mas ela não fica nada feliz e ainda diz isso aqui. E se o trabalho fosse bom, eles não nos pagariam pra trabalhar. Concordo com essa afirmação aí. A mãe diz que ele precisa pensar em ganhar dinheiro para comprar comida e ter uma vida. O Roberto argumenta dizendo que ele não estava feliz no outro trabalho, que precisa se encontrar no que ele é bom e promete para a mãe que um dia ela vai se orgulhar dele. Como agora ele já mudou de trabalho, vai falar com a Graciela para dizer como se sente, os dois acabam se beijando e começam a namorar. Você não vai partir meu coração, não é? Espera aí pra ver. Mas por agora eles realmente começam a namorar e se darem bem. Voltando pro ano... Se eu não tô enganado, eu sei que ele teve uma mulher antes da Florinda Mesa. Eu acho que ele teve 6, 7 filhos, se eu não tô enganado. É uma parada assim que eu ouvi na época. Eu acho que ele teve 6, 7 filhos com essa mulher aí. Largou dela porque apareceu a mais novinha, que na época era a Florinda Mesa. Eu acho que ela queria ter filho, mas ele conseguiu ludibriar ela de tão gênio que o cara é. E falou, né, alguma coisa do tipo, sei lá. Não, porque já tem filho, não sei o que, são meu e são seu também, uma parada assim, cara. Eu só sei que ele conseguiu ludibriar, eu acho que ela não teve filho com ele. Eu posso estar falando uma besteira, não sei, eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas eu acho que eles não tiveram filho. Pelo menos até onde eu ouvi. Então, ele tava vivo na época, então... Sei lá, tem muitos anos quando eu vi essa parada aí. No de 1978, nós vimos o Roberto conversando com a Margarita Ruiz sobre a ideia deles irem pra Acapulco gravar um episódio especial. E a Margarita, sendo uma bela de uma puxa-saco, diz que qualquer coisa que o Roberto fizer vai dar certo. Se você quer dar, você faz. O Figueiras vê essa presepada e diz pro Roberto se ligar, porque ele tá parecendo que quer se complicar com a mulher dos outros. E nós vimos que no ano de 1956 foi o ano que o Bolanhos e a Graciela se casaram e ele começou na grande empreitada rumo ao estrelato. No trabalho do Roberto, ele vai servir um casal na mesa dos chefões e vê que eles precisam de uma ideia para uma empresa de caminhões. E como o Roberto é um gênio, ele sugere uma proposta de frase como: rende mais e jamais se rende. E depois disso, o Roberto anda pela empresa como se tivesse criado o marketing 2.0. Gênio! Depois disso, o Roberto virou um dos roteiristas do programa de rádio. E no ano de 1959, depois de ver uma cena cômica na frente dele, o cara já começa a delirar e diz que eles precisam gravar esse sketch agora mesmo. E graças às sacadas geniais do Roberto, por hora, tudo começa a dar certo. E nós vemos como ele realmente é apaixonado pela Graciela. Então, convida toda a família para ir a Acapulco para viajar e também para acompanhar a gravação. Em 1959, o Roberto Gomes já estava contratado como roteirista e nós vemos em cena o próprio ator do Sr. Barriga fazendo o papel de diretor de um programa que o Roberto trabalhava. E o Roberto era tão genial que, nessa ocasião, a atriz que fazia a namorada de um dos personagens faltou, daí o diretor chamou o Roberto e disse para ele escrever uma cena nova na hora e fazer com que o programa continuasse funcionando. E o Roberto disse: só isso? O cara era bravo demais. Por causa desse grande trabalho, o diretor do programa diz que o Roberto é um Shakespeare, que ele tem um espírito de Shakespeareito. Um dos atores em cena encontra com o Roberto lá fora e chama ele de Shakespeareito, e sim, foi mais ou menos assim que nasceu esse nome. Shakespeareito significa um pequeno Shakespeare. 9 anos depois, nós vemos o Bolanhos enfrentando vários problemas em um set de filmagem. Rola até porrada e um dos caras diz que o Bolanhos é um atorzinho de segunda. E graças a esse monte de problemas, ele decide que vai se demitir e buscar uma nova oportunidade. E detalhe, nessa época, ele e os irmãos estavam pagando a quimioterapia da mãe dele. Então era um momento complicado, mas ele diz que precisa buscar um lugar onde se sinta bem, então vai fazer a mesma coisa que faz, só que melhor. Em 1978, nós vimos toda a turma do Chaves chegando no hotel pra gravar. Mano, eu tô impressionado com a aparência desse maluco, mais, assim, ele interpretando o X-Pedito um pouco mais velho agora, né? Caraca, mano, muito parecido, bicho. O famoso episódio do Chaves em Acapulco. Ô, louco. E logo de início a série mostra o Bolanhos tendo várias ideias por episódio e a Margarita puxando o saco dele extremamente. Dentro
Dentro do hotel, ele recebe um bilhete dizendo que alguém vai esperar ele num restaurante às 20 e que é pra ele ir bem vestido. Pelo jeito, o cara tá pensando em usar a marreta biônica. Perto da piscina, o Sr. Madruga conversa com o Kiko e faz uma piada dizendo que a vida é muito injusta porque a água de coco dele já está acabando. Mas aí o Kiko, meio pensativo, solta que tem pensado em uma coisa, que o Ramon, o Sr. Madruga, poderia ser um dos protagonistas do programa novo dele. Nesse ponto, a gente percebe que Carlos Villagrán, o Marcos Barragran aqui na série, já estava com a cabeça fora da vila há um tempo. Depois de anos de sucesso com o Chaves, ele começou a sentir que o personagem merecia mais. Ele queria... Eu sei que... Mano, assim, cara, eu fiquei muito triste quando o Seu Madruga e o Kiko saíram, né? Tanto que tem episódios que realmente só aparece a Dona Florinda naquele restaurante dela, né? Essa fase aí e tal, enfim. Aí eu não lembro pra quem ela fala isso, eu não sei se ela fala isso pra Dona Clotilde, a bruxa de 71 no caso, né? Que pergunta sobre o filho dela. Ah, não, ele foi morar com uma prima rica dele, uma parada assim. Na época que eu assisti quando era criança, tipo, tá. Mas aí eu fico pensando, mãe. Mãe. Eu falei, mano, que mãe que vai deixar um filho dela morar com outro parente só porque o outro parente tem condições financeiras? E que parente que tem condição financeira ia aceitar o filho de outra pessoa desse jeito? Tá ligado? Eu tenho na minha família pessoas com condição financeira e nem por isso me levaram pra morar com eles. Na época, não levaram nem eu nem meu irmão pra morar com eles. Tá ligado? Nem por causa disso fizeram isso. Então eu fiquei pensando nisso daí. Mas é triste, porque eu gostava pra caraca do Kiko. O Seu Madruga, sem sombra de dúvida, na minha humilde opinião, é o melhor personagem de Chaves todo. Tá ligado? Kiko não fica muito atrás. Às vezes ele fica ali, batia de frente com o Chaves também, que é muito engraçado, mas às vezes o Kiko sobressaía mais. Mas aí depois eu vi que eles realmente tinham um programa novo, né? E o Carlos Villagrán, ele ainda continuou com o personagem dele como Kiko, nessa outra série. E o Seu Madruga, de certa forma, também manteve a mesma persona de Seu Madruga. Mas eu vi e ficou tão sem graça, cara. Parece que era uma parada meio que sem alma, um negócio meio que... muito estranho, muito esquisito de fato, tá ligado? Eu não gostei nem um pouco. Então, eles meio que fizeram o que o Bolanhos fez no sentido de arriscar, mas, cara, eles já estavam num time que tava ganhando. E quiseram mais. Conclusão, não tiveram o mesmo sucesso. Pelo menos eu não gostei da série que eles foram. Então, até o Ramon Valdez, ele não tava bem nessa série. Então, enfim, o cara é um baita de um ator. Mais espaço, mais destaque e principalmente um programa só dele. A ideia era sair da sombra do Chaves e criar seu próprio show onde ele seria a estrela. Só que isso causou um baita climão nos bastidores. Roberto Gomes Bolaños, o criador do Chaves e dono do personagem Kiko, não gostou nadinha da ideia. Começaram os conflitos sobre quem poderia usar ou não o personagem e o resultado foi que Villagrán decidiu deixar o elenco. Mas toda essa treta aqui vai ser mostrada de uma outra forma. Na época ele até criou outros personagens como Kiko e Frederico, que eram basicamente versões recicladas do Kiko, mesmo jeitinho mimado, mesma roupa parecida, só mudava o nome, mas a verdade é que nenhum desses projetos teve o mesmo impacto do original. Em 1968, no México, tava rolando um protesto estudantil que levou à concessão e à criação do Canal 8, que abriu diversas portas para novos projetos no país. Quando o Chespirito soube disso, ele colocou a cabeça para funcionar e começou a escrever o seu mais novo projeto para apresentar no Canal 8, o Cidadão, que foi um programa de não muito sucesso, mas serviu como um laboratório criativo e foi bem importante para tudo que a gente viu no Chaves e também no Chapolin. O Chespirito tenta entrar para falar com o Sr. Sérgio, mas ele não consegue. Nisso ele reencontra o Rubem Aguirre, o professor Girafales, que é o subgerente de conteúdo do Canal 8. Os dois veem um cara que é responsável pelos projetos do canal, o Chespirito até tenta conversar com ele, mas não tem jeito. Por hora, ele não vai parar pra falar com ninguém. O Aguirre diz que o Bolaños deu pra ele uma sensação muito boa, então ele diz que tem uma ideia. Daí eles invadem o set de filmagem e encontram o Sérgio Penha, o chefão do canal, que fica muito animado em ver o Roberto e diz que as ideias dele valem ouro. Então sim, ele consegue mostrar suas ideias de humor e fala do Cidadão, que caiu como uma luva naquele momento turbulento porque era uma espécie de sketch cômica com humor mais adulto e crítico que satirizava as situações do cotidiano mexicano.
A principal ideia era mostrar um cidadão comum lidando com a burocracia, os abusos de autoridade e os absurdos do sistema. Graças a isso, ele consegue o programa e consegue até um carro novo, graças ao programa. Em 1978, nós vemos o Chespirito pensando sobre o cartão que recebeu. E o problema é o seguinte, nesse ponto ele já tinha traído a sua mulher e tava de rolo com a dona Florinda. Daí ele recebe esse bilhete e não tem ideia se foi da amante ou da noiva. Aí sim, Chaves. No ano de 1968, enquanto o Roberto gravava a sua série, ele recebe a notícia de que a sua mãe tá piorando. Tanto que não conhece ele de primeira. Ela diz pra ele que tem muito orgulho dele viver de arte, que o pai dele também era assim, mas que ele precisa aprender a não se afastar das pessoas que ama para perseguir esses sonhos. No fim, ela diz que ele tem que garantir que a vida dele vale a pena e logo depois disso, ela morre. Mesmo depois dessa notícia, o Roberto... Mano, assim, eu confesso pra vocês que eu meio que fiquei um pouco relutante de ver essa série. Eu não dei chance, de fato, apesar de gostar muito desse universo Chaves, Chapolin, no caso, também. Eu não dei chance pra série. Eu tô querendo dar uma chance agora por causa desse vídeo aqui. E olha que eu nem cheguei nem na metade do vídeo ainda. Está informado de que o programa dele vai ser suspenso, porque como é um programa que envolve política e os nervos estão aflorando no país, o Canal 8 decide suspender o Cidadão Gomes por tempo indeterminado. Graças a isso, ele tem que devolver o carro e fica tentando dar um jeito de voltar ao ar com o Dr. Chapatin, um velho sarcástico, raivoso e engraçado. E sim, ele consegue mais uma chance. Dessa vez, ele vai precisar de 3 personagens, e os atores que vão fazer esses papéis são o Aguirre, o Dom Ramon e a Maria Antonieta de las Nieves, que não queria aceitar o papel por não achar que tinha a competência suficiente para fazer comédia. E assim temos os super gênios da Mesa Quadrada, que é um grande sucesso e alavanca a audiência do Canal 8. Graças a essa enorme popularidade, um dos chefões do canal diz pro Roberto que essa é uma oportunidade para tirar sarro dos artistas da concorrência. É claro que o Roberto é contra isso, porque aqui ele é todo santificado, mas como é uma ordem e não um pedido, ele tem que fazer o que foi mandado, fazendo assim o programa piorar. De volta a Acapulco, no ano de 1978, o Roberto vai encontrar a pessoa que mandou o cartão pra ele, e ainda bem pra ele, que era a sua esposa. Ele adora a surpresa, mas quem não gosta nem um pouco disso é a Margarita, que começa a ter ciúmes do marido dos outros. No ano de 1969, nós vemos que o Chespirito pediu demissão do Canal 8 porque ele não estava gostando do caminho que o programa estava levando. Ele não quer zombar de ninguém, não quer fazer uma comédia que a família não entenda. Daí pediu demissão porque não teve outra escolha. É claro, a Graciela agora ficou preocupada, porque esse cara vive se demitindo e tem vários filhos pra cuidar. O Chespirito diz que vai ficar tudo bem e que vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas esse episódio termina com o Roberto olhando pra mesa e vendo um grilo, o que só pode significar uma coisa. O Chapolin Colorado! O terceiro episódio começa com uma baita referência. Que não criemos pânico. Não criamos pânico. O Roberto tá tendo um momento com a família, ele até pega uma aranha que o pessoal tava com medo, mas no meio disso houve um barulho muito alto porque alguém quebrou a vidraça da casa dele. Mas por hora, não vamos saber quem foi. O Roberto vai pra empresa e tem uma discussão sobre o fim do programa. O Figueira diz que ele tá sendo burro porque muitas pessoas querem um espaço na TV, mas o Roberto diz que não quer usar esse espaço para falar mal das pessoas porque assim eles ganham mais ódio do que carinho. O Vargas tá planejando dar o horário do Roberto pro Victor Palacios, e é claro que o Roberto não quer que isso aconteça, então começa a encarar o papel para pensar em mais uma nova ideia. O cara escuta um grilo e já começa a desenhar um traje de super-herói inspirado nesse grilo. Aí tu me pergunta, Clark, o Chapolin Colorado não é inspirado em um besouro? A resposta é sim e não ao mesmo tempo, porque ele é inspirado nos dois, não em um especificamente. O fato é que ele precisa muito ter uma nova ideia porque a Graciela tá grávida de novo. Parece que o Chespirito só faz 3 coisas na vida: escrever, fumar e meter. O cara pra ter filho. Volta com força. Não tinha televisão, tá ligado? A mãe dele não quis comprar televisão. Ele podia ter comprado televisão, mas não comprou. Vai fazer o quê? Até o talo. Pra Acapulco, no ano de 1978, nós vimos a família do Roberto, que tem um monte de criança, a Graciela tá se matando cuidando de todo mundo e ainda por cima tem o Bolanos pedindo a opinião dela pro programa do Chaves, porque ele quer fazer a última cena do episódio ser o pessoal da vila ao redor de uma fogueira, mas o diretor quer fazer a despedida no bar da piscina. Bom, ela não consegue dar opinião nenhuma porque tá muito ocupada. Em 1970, nós vimos o Sérgio indo visitar o Roberto e a Graciela para
parabenizarem por continuarem pondo o filho no mundo. Eu acho que a essa altura já é o 5º ou 6º filho. O Sérgio veio dar parabéns, mas também trouxe uma notícia ruim. O Victor Palacios é a nova estrela do canal 8. O Aguirre escuta o Vargas e o Victor Palacios conversando sobre roubar o horário nobre do Roberto e corre para avisar o amigo. O Chespirito continua ouvindo o Grilo, tentando trabalhar de noite, mas por causa dos trovões as filhas dele começam a gritar de medo e rola essa cena aqui. Mas se você não estiver, quem poderá nos defender? É isso, tudo que o cara criou aconteceu por acaso, super gênio do caralho. O Roberto fala com a sua mulher e pergunta se ela acha que as filhas dele o veem como um super-herói. Ela diz que sim, porque ele é pai delas. Ele, por sua vez, diz que tem muito medo. A Graciela diz que heróis também podem ter medo, e isso dá pra ele uma ideia, criar um herói totalmente atrapalhado, com medo, enfim, uma paródia de super-herói. Ele então senta na sua máquina de escrever e começa a história do Chapolin Justiceiro. Mas Clark não era Chapolin Colorado? Tia, calma que vai acontecer alguma coisa na vida dele que vai fazer esse nome mudar. Assim é a série. Ele apresenta a ideia e diz que, tal como um gafanhoto, esse super-herói também pula. Ele apresenta o uniforme, que a princípio vai ser verde, mas o que chama a atenção do Sérgio é o fato dele usar meia calça. O Sérgio vai apresentar a ideia para os seus superiores, mas eles não gostam tanto assim. E o Roberto, por brincadeira, diz que ele podia gravar um piloto escondido. Os três então vão no estúdio do Mariano para pedir o estúdio emprestado para gravar o programa escondido. Para o Chespirito, esse programa vale muito a pena, então sim, eles vão gravar. Eles começam a planejar as gravações e também o uniforme do herói, que não pode nem ser verde nem azul por causa do chroma key, o que significa que a Graciela vai ter que começar a costurar tudo de novo. A filha dele, que tá na sala, conversa com o pai e conta uma piada, e no fim dessa piada rola isso aqui. 1, 2, 3, Colorado! Não falei que tudo ia acontecer por acaso? Genial pra caralho! E agora sim, o novo herói se chama o Chapolin Colorado. Eles correm com o projeto, a mulher dele até faz antenas do Chapolin com uma parte do sutiã dela, e de novo mais uma cena de alguma coisa acontecendo por acaso. Então ele vai pedir pra mulher bordar mais uma coisa. Ela se estressa porque tem uma penca de filha e ainda tá cuidando de um bebê recém-nascido. O Roberto diz que entende que ela tá ocupada, mas pede muito a sua ajuda porque tá com muito medo de fracassar. No ano de 1978, em Acapulco, nós vemos a Margarida... Mano, eu fico pensando, como é que o cara teve coragem de trair a mulher dele, que ajudou o cara, e teve tanto filho com ela assim, e ainda fazer o que... Mano... É muito paia isso, cara. Margarita e o Roberto conversando. Ele pede pra ela uma opinião sobre a última cena do episódio de Acapulco. Ela concorda com ele. O Mariano aparece e fica muito irritado porque os dois decidiram a última cena sem ele. Porque ele é o diretor, também é o noivo da Margarita e tá vendo que os dois estão um em cima do outro. Assim, Mariano diz que vai embora, não vai ficar sendo uma piada. Ele também diz que o Roberto é egocêntrico e egoísta, coisa que o Roberto nega. Mas aí o Mariano pergunta qual é a relação que ele tem com a Margarita. Ele só diz que ela é muito inteligente e muito sensível, só não diz que ele já sentiu essa sensibilidade de outras formas. O Mariano pergunta se a Margarita deu em cima dele e o Roberto continua desconversando. Diz que ele jamais falaria mal de uma mulher e consegue contornar a situação. Ele basicamente diz pro Mariano esquecer o chifre porque isso é coisa que colocaram na cabeça dele e só focar no trabalho. Nisso eles fazem até um acordo. De agora em diante, eles vão focar no trabalho que tem pra fazer porque essa é a responsabilidade deles. Depois da briga com o corno, nós voltamos ao ano de 1970, onde tá rolando a gravação do episódio piloto do Chapolin. Eles têm que improvisar muitas coisas porque eles têm 4 horas e um set de filmagem. Um dos caras que trabalha lá liga pro chefão e diz que tem gente no set, e isso não foi avisado. O Chespirito se arruma e vai pro set de gravação, onde de início tudo começa a dar certo, eles gravam, tudo vai bem, todo mundo se diverte vendo a filmagem, mas como a alegria de pobre dura pouco, eles são pegos e agora vão ter que explicar pro Vargas porque estavam gravando uma coisa que não foi autorizada. O Chespirito diz pro Vargas que o programa vale a pena e que se ele não gostar, pode acabar com a cara do Chespirito. Ele só precisa que o Vargas assista. Exatamente o que o Vargas não vai fazer porque ele pega a fita e diz que vai apagar. Daí acontece a coisa mais surreal da série, porque mesmo depois de ser mandado embora da sala do chefe, ele fica parado olhando pras fitas que estão largadas e consegue
consegue ter tempo de trocar a etiqueta das fitas e fazer com que o Vargas veja a fita sem querer. E sim, sem querer querendo, ele conseguiu a bandeira verde para sua nova série, o Chapolin Colorado. O Chapolin Então, caiu né? nas graças do público, arrebentou Rapaz, a isso audiência aconteceu e desse agora jeito os mesmo, hein? concorrentes querem e vão fazer de tudo para tê-lo. O Aguirre conversa com o Chespirito e diz que a concorrência ofereceu para ele um ótimo salário e a oportunidade de escrever e dirigir também, o que era o sonho dele. O Aguirre então pede para sair do programa, mas tudo de uma maneira amistosa. O Vargas faz uma reunião com o Chespirito e diz que eles precisam reparar os danos e começar arranjando um ator para substituir o Aguirre no programa. Mas o Chespirito diz que isso não vai ser possível porque ele escreveu o personagem pro Aguirre, então ele não pode ter outra cara. Como agora o Chespirito perdeu alguns membros da equipe, ele começa a se lembrar da infância quando foi morar com uma tia e olhem só, o moleque tinha o chapéu do Chaves, mostrando que, de novo, ele vai usar uma parte da vida dele para fazer uma nova série. Sábio demais. Para fazer o laboratório dele, ele leva todos os filhos ao parque e fica observando tudo ao redor para ter um pouco de inspiração. Ele até vê o vendedor de balões interagindo com as crianças e tem uma ideia, porque, para quem não sabe, o primeiro episódio do Chaves é o episódio do vendedor de balões. Para completar todo esse caso, ele vê o seu chapéu de quando era criança e a sua mulher traz um sanduíche. Com todas essas ideias, ele desenvolve o piloto do Chaves, mas o Chespirito diz que, mesmo com o Chaves sendo uma criança, ele não vai contratar um ator mirim porque, sempre que uma criança cresce com a fama, ela nunca vira uma pessoa normal. Daí, ele mesmo vai ser o Chaves. O Chespirito diz que precisa de uma vila de pessoas pro programa. O Vargas diz que não vai ser possível, porque eles não têm orçamento, mas o Chespirito diz que ele sabe o que tá fazendo. Mas ninguém tem paciência comigo. De volta a Acapulco, nós vemos toda a turma do Chaves reunida, onde o Roberto diz que, há muito tempo, fundou um clube com o seu irmão e que, depois de um tempo, esse clube virou uma família. E que agora eles são um novo clube, que, de novo, virou uma família, a família do Chaves. A Margarita, em tom de brincadeira, diz que o Roberto é um chorão, mas para estragar o clima, Kiko começa a falar que o Mariano é que é um chorão porque tentou abandonar a gravação. Mas a mulher dele mostrou quem manda, como de costume, e ainda diz que tem casais que só brigam para aproveitar a reconciliação. Depois disso, nós vemos o Sr. Barriga pedindo um pãozinho com creme, logo ela se mexe dizendo que, se continuar assim, ele vai passar mal e prejudicar a gravação com algum problema de saúde, porque é o seguinte, antes mesmo de namorar o Roberto Gomes Bolanos, a Florinda Mesa já era conhecida nos bastidores como aquela pessoa que gostava de se meter em tudo. Roteiro, figurino, decisões do elenco, praticamente dava até opinião no lanche da produção. E olha que ela nem era chefe de nada, mas aí começou a namorar o Chespirito e pronto. Se já era chata antes, depois virou praticamente co-diretora não oficial. Dizem que tudo tinha que passar pelo controle de qualidade Florinda, e isso gerou um baita climão com quase todo mundo do elenco. Então ela não era chata só como Dona Florinda, ela era chata na vida real também. Nossa, bicho. Ramon Valdez, por exemplo, não aguentava mais, Carlos Villagrán saiu brigando, Rubem Aguirre dizia que falar mal dela era o mesmo que perder a amizade do Chespirito, e tem até quem diga que ela foi o pivô de separações de casamentos por ali. Enfim, a mulher conseguiu o que poucos conseguem, ser temida até fora da vila, e nós vamos continuar vendo isso aqui. Bom, eu conheço pessoas que viveram assim até os 90 anos. Fumando? Não, sem se intrometer na vida dos outros. No ano de 1971, nós vemos o Chespirito planejando o cenário com a sua equipe, dando todos os detalhes de como vai ser a vila. E tudo isso acontece mostrando a infância do Chespirito e mostrando que ele era o próprio Chaves, que ele morava em uma vila, que tinha alguém cobrando o aluguel do tio dele, que tinha uma vizinha fofoqueira. Nossa, basicamente, maluco. ele pegou tudo que conhecia e Literalmente tacou uma na bola. série. Gênio! O Vargas diz que eles precisam de estrelas para chamar a atenção no programa, e o Bolaños diz que a única coisa que eles precisam é de bons atores. Aqui então conhecemos o Marcos Barragán. Inicialmente ele trabalhava com o Aguirre e sempre se destacou pelo seu talento. Ele também vê um comercial estrelado pelo Edgar Vivar e pensa nele como o Sr. Barriga, e o Chespirito apresenta o seu elenco, mas como o elenco é absolutamente desconhecido, eles ainda precisam de uma estrela para poder apresentar o projeto ao Sr. Vargas. É aqui
aqui que conhecemos a Margarita Ruiz, que já fez um papel antes e chamou a atenção do Roberto tanto pelo talento quanto pela beleza. Então ele a chama pra trabalhar com ele e ainda diz: não me chama de Chespirito, me chame de Roberto. Eu sei o que tu tá querendo com isso, Chaves. O Roberto apresenta o projeto e explica que a comédia mora em um contraste de todos os tipos dentro dessa comunidade. Ele diz que isso vai atrair o público. O elenco todo se conhece e todo mundo fica bem animado para dar início à Vila do Chaves. O elenco agora faz parte do programa, que tá indo muito bem, chamando ainda mais a atenção da concorrência, que tá perdendo de lavada pro Canal 8. A concorrência tá tentando fazer de tudo para levar o Chespirito para sua TV e, enquanto isso, o novo diretor de programação diz que eles têm que tirar o programa do Chespirito do dia em que ele tá na grade da TV. O novo chefe, o senhor Luiz, manda buscar o Chespirito e diz que o programa dele acabou. O Chespirito vai até uma sala e começa a discutir com o senhor Luiz, mas tudo não passa de um mal entendido, porque agora, ao invés de passar só um dia na semana, o Chespirito vai ganhar 3 programas exclusivos. Um pro Chaves, outro pro Chapolin Colorado e mais um pro Cidadão Gomes. Ele vai ganhar 3 programas na semana só pra ele. Enquanto isso, a concorrência diz que precisa ter uma conversa com o Chespirito essa semana. O Roberto vai comemorar com a sua mulher e dar as boas notícias. E logo depois disso, ele é chamado para ir para uma reunião no canal Alpha. Ele vai até um jantar de negócios e nós vemos o Jamaica, que veio dizer que o senhor Figueiras quer o Roberto no time dele e que não aceita um não como resposta. Ele diz que é uma ótima oportunidade e que ele não pode deixar passar. O Roberto vai falar com o senhor Figueiras e, como a fofoca sempre corre rápido, o elenco inteiro começa a descobrir sobre essa reunião. Todos pensam que ele vai para a concorrência e deixar a galera toda na mão. Na conversa com o Roberto, o Figueiras promete liberdade criativa, dinheiro pra caramba e também um bônus só pra ele assinar o contrato. E o único detalhe é que ele precisa assinar agora mesmo. Numa conversa com o Aguirre, o Roberto diz que não é pelo dinheiro, que tudo o que quer fazer é o seu trabalho cada vez melhor. De volta a Acapulco, o elenco continua gravando o seu especial e, claro, o clima entre o Roberto e a Margarita tá maior do que nunca. Todo mundo tá vendo que eles estão quase se agarrando na frente de geral. O Chespirito vai conversar com o Marcos e diz que não conhece os amigos dele, que eles não são parte da produção. Nisso, o Marcos diz que esses caras ofereceram um programa na Venezuela pra ele e que ele vai embora quando quiser. Então, o Chespirito relembra que ele tem um compromisso pra cumprir. No fim dessa conversa, o Chespirito diz que o Marcos não é escritor e que é bom ele ter outras ideias, porque inflar as bochechas não vai bastar. Voltando pra trás no tempo, nós vemos que o Chespirito aceita a oferta do Figueiras, mas com 2 condições. Ele vai ter que esperar até terminar o contrato com o Canal 8 e a segunda é que ele tem que contratar todo o elenco junto. Mesmo com uma grande vontade de ter o Bolanhos agora, o Figueiras aceita o trato e elogia o senso de lealdade do Chespirito. O problema é que o Canal Alpha continua perdendo pessoas pro Canal 8 e isso faz com que o Figueiras mude de ideia naquela noite e mande ligar pro Boilano dizendo que é pegar ou largar. Eles precisam do Roberto agora. No outro dia, ele explica pra todo o elenco o que aconteceu e no meio disso, ele acaba assinando a renovação do contrato dele porque, é claro, já que o Figueiras fica nesse chove e não molha, o Canal 8 decidiu mudar o contrato do Chespirito e dar mais dinheiro pra ele. De volta a Acapulco, na gravação do especial, nós vemos que a proposta do Marcos para ter um programa na Venezuela foi retirada logo depois que eles viram que poderiam ter problemas com o Chespirito e também porque perceberam que o Marcos não é tão genial quanto ele diz ser. O elenco tá gravando umas cenas e aqui tem um problema. Todos eles estão microfonados. Daí eles começam a fofocar sobre as coisas que estão acontecendo e falam sobre a Margarita tá dando em cima do Roberto. E quem tá escutando isso? Claro, a Graciela. Ouvindo tudo isso, a Graciela vai conversar com o Chespirito e perguntar o que ele sente pela Margarita. O Roberto meio que tenta disfarçar, mas ele não engana ninguém. A Graciela vai conversar pessoalmente com a Margarita e pergunta se ela notou algo diferente no marido dela. E claro, ela também desconversa. Voltando pro ano de 1972, nós vemos que o pai do Figueiras morreu. E isso faz com que ele tome uma grande decisão. O Figueiras vai até o Canal 8, encontra o Roberto e diz que, como ele não pode levar o Roberto até o Canal Alpha, ele comprou o Canal 8 agora. Finalmente ele é o patrão da porra toda. Soltou a cartinha valendo. O 6º episódio da série começa com o Chespirito levando um tiro. Sim, mas relaxa que isso acontece enquanto eles estavam gravando, não foi
nada muito grave. Depois do tiro veio uma facada nas costas, porque agora a Chiquinha pede pra sair da série. Ela explica que na verdade quer tentar fazer outras coisas e não ficar presa pro resto da vida a uma personagem. Eu acho que ela não conseguiu o que queria. A conversa deles, na verdade, é muito amigável. E, de novo, o Chespirito diz que as portas sempre estarão abertas pra ela. E isso realmente aconteceu, porque no ano de 1973, ela se afastou por um tempo para apresentar um programa infantil chamado Pampa Pizzin, também na Televisa. Durante essa pausa, a Chiquinha sumiu da vila e o Chespirito teve que improvisar. Criou a personagem Pop vivida pela Florinda Mesa pra tapar o buraco. Logo depois da saída da Chiquinha, o Chespirito diz que eles vão ter a primeira turnê internacional. Então todo o elenco se arruma e vai pra Nicarágua, em uma cena que é parecidíssima com a vida real, a não ser pela altura do Chaves original. Enquanto isso, a Chiquinha fica com aquele gosto amargo de quem fez besteira. Durante essa turnê, Chespirito conhece o Jacob Pérez, que é um executivo de uma gravadora, porque sim, eles vão gravar um disco. Então, claro, em 8 minutos de episódio a Chiquinha foi embora, mas logo ela voltou porque não tinha dado nada certo. Daí ela preferiu voltar pro estrelato e de quebra vai gravar o disco com todo mundo. Quem não gostou muito disso foi a Margarita, que descobre que ela voltou e que ainda vai voltar pro antigo papel dela nos outros programas do Roberto. Ela vai tirar satisfação pelo papel de enfermeira e diz que não é justo ela retomar o papel só porque voltou. O Roberto então vai encontrar a Chiquinha e explica pra ela a situação. Depois ele fala com a sua esposa e diz que não queria que esse tipo de briga acontecesse. Como o álbum foi um sucesso, eles agora vão gravar um disco com a colaboração de toda a Vila do Chaves. O Chespirito conta a notícia pra todo mundo, mas o Marcos diz que eles não podem contar com ele porque assinou um contrato para gravar com outra gravadora e ainda assinou como exclusividade, o que deixa a negociação em risco porque o Kiko é um dos personagens que deveria cantar no disco. O Chespirito vai falar com a sua esposa e diz que tá tudo pronto para começar a gravar na última semana de julho, mas ela diz que nessa última semana de julho são as férias da família, o que causa um mal-estar entre os dois. A gravadora não se importa com a falta do Marcos no disco, então o irmão do Bolano diz que tá tudo certo e que eles vão voltar a vender alguns produtos. O Marcos continua sendo otário e diz que se eles vão voltar a vender produtos com os personagens, eles têm que pagar o justo, mas pra ele o justo é que todos sejam creditados como donos dos personagens, só que é aquilo, né? Quem criou os personagens e o programa foi o Chespirito, mas o Bochechão não tá muito afim de entender. O Chespirito volta pra casa com raiva porque a mulher dele ligou pro trabalho e ele diz que tá trabalhando demais porque tem muita coisa pra resolver. A Graciela diz que ele passa tanto tempo no trabalho que um dia vai chegar em casa e nem os filhos vão reconhecê-lo. O Roberto vê a sua filha dançando, ouvindo um disco e diz pra ela que não vai perder a apresentação da escola, ele vai ver a menina dançar. A garota fica animada porque o pai dela vai assistir a apresentação e muitas crianças também ficam animadas porque o pai dela é o Chaves. Bom, nisso o Roberto vai parar na sala de espera do escritório e fica esperando para falar com o Sr. Figueiras. E detalhe, a recepcionista do Sr. Figueiras é simplesmente a Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Segura esse fanservice. O Chespirito então se cansa de esperar e vai correndo assistir a apresentação da filha. Ele até consegue chegar a tempo e assistir uma boa parte, mas no meio disso as pessoas vão reconhecendo ele e ele tem que sair correndo de lá. Ele volta pro escritório e a Graciela pensa que o Roberto faltou à apresentação mesmo depois de dizer que ia. O Figueiras fala com o Roberto que diz que ele tá sendo assistido por milhões e milhões e diz que mandou um presente para a casa dele para parabenizá-lo. Ele chega em casa, vê que ganhou um carro de presente, mas vê também que foi trancado para fora porque a Graciela acha que ele não foi ver a apresentação da filha. Ele explica que as pessoas reconheceram ele, por isso não pôde ficar. Então a Graciela vê uma marca de batom no rosto dele, que foi uma conhecida que deu, mas é aquilo, experimenta chegar tarde em casa com uma marca de batom no rosto. O batom pode ser até da tua mãe, mas ninguém vai acreditar. Depois disso, ele passa a noite no carro e pela manhã tenta fazer as pazes com sua mulher. O Chespirito diz que eles precisam ir em um evento da empresa e diz que nesse evento as pessoas vão tratá-lo bem, diferente de como ele tá sendo tratado na própria casa. O cara ficou magoado por ter que dormir lá fora. Ele se arruma, vai pro evento onde todo mundo ama ele, adora ele
e paga muito pau pra tudo que ele faz. O Roberto encontra a Chiquinha, que percebe que ele fez besteira, ainda mais porque ele tá sozinho. E nisso, a Graciela recebe uma ligação perguntando por ela. Enquanto isso, o Roberto continua sendo paparicado por todo mundo. As pessoas perguntam sobre a mulher dele, ele finge que vai ligar pra ela vir, mas prefere não ligar e fica lá curtindo com os amigos. Como a Graciela recebeu uma ligação de uma outra mulher pedindo pra ela ir no evento, ela se arruma e vai, mas chegando lá, dá de cara com o Roberto ao lado da Margarita, o que faz ela ficar completamente em choque e com ciúmes. A Chiquinha vai avisar pro Roberto que a Graciela veio pro evento, mas já tá se retirando. Isso faz com que ele saia correndo atrás da mulher, mas acaba não alcançando ela. O Jasperito volta pra casa e diz que viu a Graciela indo embora. Depois ele não aproveitou mais a festa e não tá com vontade de voltar também. Ele tá confuso e não tem ideia do que tá acontecendo com ele. O Roberto continua escrevendo 9 episódios pro Chaves e é interrompido pela Graciela. Logo ele se irrita porque ultimamente tá difícil de escrever. No set de gravação, o Marcos diz que eles só estão reciclando ideia antiga e que o Roberto não tá mais escrevendo coisa nova porque tá sem ideia. A Margarita tenta defendê-lo, mas isso acaba causando mal-estar no elenco porque a Margarita tá agindo como se fosse uma das donas do programa. O Bob avisa ao Roberto que pintou uma longa turnê pela América do Sul, que eles vão ficar 3 semanas longe do estúdio e vão ter que dar um jeito de continuar a gravação assim que voltarem. O sucesso deles é colossal, tanto que eles passam por diversos países se apresentando e conseguem ser ainda mais amados. Mas o grande problema é que o Roberto viajou sozinho. Ele até liga pra casa, mas ninguém atende, então acaba recebendo uma ligação da própria Margarita, dizendo que sentia uma necessidade absurda de falar com ele. Eles começam a conversar e, é claro, começam a dar bola um pro outro. Eu gosto de você. Eu gosto mais de você. A turnê continua sendo um sucesso e todos comemoram com uma noite de bebedeira. Nesse meio tempo, a Graciela até tenta ligar para falar com o Roberto, mas não deu outra. Ele já tá atracado com a Margarita, que tá usando todo o seu poder de puxar o saco. Todo o elenco vai embora, literalmente. Só o e o Chespirito... Caraca. Literalmente puxando o saco. Manda essa aqui. Mas eu ainda tô com fome. Fome de beijos. E sim, eita, incrivelmente isso termina em uma cena dos dois indo pro quarto pra praticar o coito sexual. O único problema é que a Chiquinha vê a Margarita saindo do quarto logo em seguida. Na casa do Roberto, quando a empregada vai lavar as roupas dele, ela acaba encontrando um sutiã, mas pra sorte do Chavinho, a empregada esconde e dá aquela ajuda, por enquanto. Na volta pros estúdios, o Chespirito se encontra com o Mariano e, claro, como ele comeu a namorada do cara, ele se sente muito culpado, então nem pra conversar direito com o cara. Enquanto isso, o Marcos continua falando sobre o quanto o Kiko é mais popular que o Chaves e diz que se ele ganhar um programa vai ser um grande sucesso. A Margarita e o Roberto conversam sobre o que aconteceu no Chile, daí o Roberto começa a dizer que não se comportou como um homem honrado porque ele pegou a namorada de outro cara e traiu a mulher dele. E assim, aqui os roteiristas tentam criar uma persona que não existiu, porque o Roberto da vida real passava o rodo em geral. Tem até um vídeo onde a dona Florinda diz que ele ficou 5 anos dando em cima dela e ela não quis ficar com ele porque ele já tinha muitas amantes. Então esse papinho aqui da série sobre ele jamais ter feito tudo isso é historinha pra boi dormir. Na casa do Roberto, a empregada decide que não vai mais encobri-lo, então entrega o sutiã, o que significa que ele tá ferrado. De volta ao set, o Roberto diz pra todos que a gravação do programa em Acapulco tá confirmada e agora é só eles fazerem as malas. Daí a Margarita diz que ela também tem um anúncio, ela tá noiva, o que deixa o Bolanos com ciúme da mulher dos outros. Mas como eles têm que trabalhar, todo mundo viaja pra Acapulco, o que faz os episódios todos darem a volta e nós chegarmos ao ponto onde a série começou. A gente vê de novo toda a briga do Mariano com a Margarita e com o Roberto sobre a última cena do episódio. A mulher do Roberto vê essa parada e vai tirar satisfação com a Margarita, que continua puxando o saco do Roberto até quando ele não tá. Ela fica dizendo pra todo mundo que ele é um gênio, que os caralho a 4, o que é verdade, mas dá pra parar de fazer essa farofa pelo menos por 10 minutos, amiga. O Roberto e o Mariano brigam, mas a gente já viu isso, então bora pular pra parte que a gente ainda não viu. O Roberto
Roberto e a Margarita conversam em frente ao mar. Ela pergunta o que ele sente e ele diz que gosta dela, que quer abraçá-la, beijá-la, mas é um cara comprometido. Ouvindo isso, a Margarita simplesmente diz que pode conseguir a liberdade dela facilmente. Então ela joga fora a aliança no mar e diz que ele precisa tomar uma decisão e assumir um compromisso com ela. O Mariano vê que a Margarita tá sem aliança e, claro, isso faz ele ficar confuso. Mas então ela diz que não pode mais se casar e ele entende rapidamente. No meio de todo esse caos, nós vemos que o final do episódio realmente foi gravado numa fogueira na praia. E sim, ficou muito legal, muito bonito, todo mundo se emociona. E agora a gente sabe que na verdade tava todo mundo virando cão nos bastidores. Esse episódio termina com a Graciela chorando e com o Roberto tendo que tomar uma... Cara, esse episódio de Acapulco, meu Deus do céu, é o melhor episódio de Chaves, tá ligado? É claro, teve muitos outros, sim, mas eu tenho uma lembrança muito forte e linda desse episódio em específico. Agora, sabendo dessa treta toda, mano, nos bastidores, tá ligado? Antes dessa cena aí, final... Pô, meu nobre, caraca, dá até uma, sei lá, um negócio estranho, bicho. Uma grande decisão. Ele precisa dar um jeito na vida, tendo que escolher apenas uma mulher. Na vida real, ele só passou o rodo mesmo. O último episódio começa com a Margarita e com o Roberto tendo uma discussão sobre ficarem ou não juntos. E o Roberto diz que é uma decisão difícil porque ele não pode mais ter filhos por respeito à família e o sonho da Margarita é ter filhos. O Roberto e o Figueiras conversam e aqui o Figueiras apresenta uma ideia. Fazer um filme do Chaves, mas o Roberto ainda tá relutante a isso. Na casa do Roberto, ele faz um churrasco com os filhos e no meio desse churrasco, seu filho chuta a bola. Como o Roberto é muito fã de futebol, ele domina a bola de um jeito estiloso, o que faz ele ter uma nova ideia. Fazer um filme sobre um personagem novo e fazer dele um roupeiro que sonha em jogar futebol. E assim nasce a história do El Chanfle. O Roberto começa a ter suas ideias, começa a escrever e pouco a pouco o filme vai se criando, preparando o roteiro com coisas que tem muito a ver com ele. Durante a noite, a Graciela lê e descobre que no meio desse roteiro tem uma história de traição. Pelo amor de Deus, Chespirito, como tu mete uma história de traição na história e ainda diz que isso tem muito a ver contigo? Aí tu tá de sacanagem. No outro dia, o elenco todo começa a gravar o filme e nós vemos que o Seu Madruga não tá mais feliz participando do elenco, mas a bruxa do 71 diz que ele não pode ir embora porque não vai fazer sucesso no programa do Kiko e nem em outro lugar. Mas o que ela quer mesmo dizer é que vai ficar com saudades dele e por isso ele não pode ir. O Marcos vai falar... No caso, eu tô ligado, eu esqueci o nome agora da atriz. Eu só conheço como Bruxa do 71, Dona Clotilde, eu esqueci o nome dela. Mas eu sei que na vida real eles eram amigos pra caraca, tá ligado? Eles eram muito amigos, não tinha nada de negócio de romance, tá? Não tinha nada disso não, tá ligado? Eles eram amigos mesmo. Tanto que ela ficou muito deprimida também quando soube da morte do Seu Madruga. Ele fumava muito, ela também, pelo visto, né? Mas ele fumava pra caraca. Até na série do Chaves mesmo, ele aparece em alguns episódios fumando na frente das crianças, né? Entre aspas, tá ligado? Então eles eram um amigaço. Uma das paradas aí que eu vi também. Falar com o Roberto para deixar bem claro que ele vai sair do programa para ter o seu próprio. Ele ainda diz que vai pedir um espaço só pro Kiko na grade da emissora. O Roberto, vendo isso, diz que o Marcos é um grande artista, um ótimo ator e que se puder dar um conselho, diz que não é bom o Marcos ficar a vida inteira preso a um personagem. Conselho que ele não ouviu porque hoje em dia o Kiko já tá tão idoso que precisa de ajuda para subir no palco, mas ainda tá fingindo que é uma criança de 8 anos. O Mariano continua irritado com o Roberto porque ele pegou a noiva dele e ainda grita com a Margarita, o que instaura um caos nos bastidores, de novo. O Marcos, que tá disposto a destruir os bastidores do programa de vez, pede a atenção de todos para um aviso oficial. Ele vai sair do programa, daí ele meio que tenta humilhar todo mundo dizendo que ele é a estrela do programa e que agora vai deixar eles brincando de escolinha com o Roberto, vai alçar voo que ninguém vai nem ver a sombra dele. O Mariano então vira pra Margarita e diz que isso é culpa dela. O Roberto não gosta
gosta disso e diz pra ele não falar assim com ela. E toda essa discussão termina em porrada. Sim, os dois vão pra porrada mesmo. A Graciela então limpa as feridas dele, cuida do cara, mas é claro, quando ele diz que brigou com o Mariano depois dele desrespeitar a Margarita, ele leva um tapa na cara. O Marcos Barragán vai na empresa, rola uma briga porque o Chespirito deixou ele usar o personagem, mas ele não pode ter lucro nenhum. Então é claro que o Marcos ficou com raiva e diz que as coisas não vão ficar assim. O Ramon vai falar com o Chespirito pra dizer que não tá mais gostando do clima do programa e tá pensando em fazer outras coisas. Então ele pede pra sair da maneira mais respeitosa e amigável possível. A Graciela diz pras meninas que hoje é o aniversário de casamento dela e do Roberto, então eles vão sair pra jantar. O que ela não sabia é que o Roberto esqueceu o aniversário do casamento. Então a Graciela mostra o sutiã que a empregada achou e diz pra ele pegar as coisas e ir embora da casa. Ela diz que tá destruída, tá triste e que tudo gira em torno dele. Ela pergunta se ele é feliz e como ele não consegue responder, ela vai embora. A Graciela avisa toda a família que eles vão se divorciar e o Roberto vai pra casa do seu irmão porque ele vai sair de casa a partir de agora. Na casa do seu irmão, o Roberto recebe uma ligação da sua ex-esposa e vai em casa pegar suas coisas. Os dois ficam na tristeza, mas não tem muito o que fazer agora. Depois voltamos para 1981 com a primeira cena da série, porque o Roberto tá prestes a se apresentar com a turma do Chaves. Eles encontram uma turma no hotel, recebem muito... Então, no caso, essa parada aconteceu tudo antes do primeiro episódio de Chaves, então, né, pelo visto. Foi, enfim, acho que entendi essa parte errada, não sei. Carinho, recebem uns fãs e uma multidão se reúne para ver os personagens mais amados do México. O Roberto se reencontra com a Margarita e agora sim eles podem ficar juntos e construir a vida que querem. No fim, nós vemos o Chespirito conversando com a Graciela e dizendo que lembra de quando ele largou o emprego para ir atrás dos sonhos. Ademais, termina dizendo que essa jornada toda valeu a pena por todas as pessoas que são fãs do Chaves. No fim das contas, a série do Chespirito é isso aí, divertida, cheia de personagens icônicos, piadas bobas que a gente adora e situações absurdas que funcionam. Mas convenhamos, a cronologia é uma bagunça, meu Deus! Terrível narrar isso aqui. Os personagens aparecem e somem do nada, e às vezes parece que ninguém ali lembra do que aconteceu no episódio anterior. E o mais engraçado de tudo, eles fazem questão de fingir que o Roberto Gomes Bolanhos não estava traindo a esposa com a Florinda Mesa durante as gravações, como se a dona Florinda fosse só mais uma personagem e não a primeira dama não oficial do programa. Talvez seja isso que torne tudo tão cômico, porque, além das piadas de roteiro, tem a comédia involuntária dos bastidores sendo tratada como se fosse parte da ficção e no fim a gente assiste rindo, mesmo sem entender nada direito às vezes. Enfim, afinal isso aqui não é uma biografia real. Caso tenha gostado desse vídeo e queira apoiar mais vídeos como esse, já sabe, deixa um gostei aí, um comentário qualquer, uma seguida no Insta, custa nada pô. Comigo essa série tem um 6. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Ele ainda continua colocando esse videozinho no final aí. Bom, é isso, gente. Esse daqui foi o Clark trazendo pra nós um resumão aqui de Chespirito, tá? Essa série que eu ainda não assisti. Foi um resumão que ele fez de fato, mas eu ainda tô pensando em assistir a série. É óbvio que ele deu bastante spoiler aqui, sim, tá ligado? Mas como eu não tava afim de assistir, então não vi problema. Até porque também eu vou ter um melhor detalhe se eu mesmo assistir, tá ligado? Mas pelo resumão que ele fez aqui, já deu pra entender bastante coisa. E deu pra lembrar de algumas coisas que eu já tinha ouvido de fato, né? Como eu falei pra vocês aí da questão dele ter traído, no caso, isso daí todo mundo acho que já sabia, obviamente, né? Mas tô falando no quesito dos filhos dele, ele meio que deu uma desculpa pra Florinda Mesa não ter filho, porque já tinha filho, não sei o que, não quer desonrar a família e tal, enfim. Essa parada eu lembro pra caraca. Entre outras coisas aí que eu lembrei e outras coisas que eu realmente não sabia. Então foi muito legal, mas de qualquer forma me deixou com uma vontade de assistir a série aqui pra tirar minhas conclusions também e dar alguma nota, né? Então é isso, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Espero que vocês tenham curtido o react. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Alexandre, o homem